Sou filho de empregada doméstica, minha mãe me teve com 17 anos. Antes dos 20 anos eu já era aprovado em 2 concursos públicos federais. Ficar preso a um concurso público acaba sendo um desperdício. E o objetivo é justamente conectar esse tema, né? Transição de carreira, o que está aberto de oportunidade na nova economia, por que eu saí. A gente vai ter ambientes de trabalho que estão adoecendo pessoas, a gente vai ter chefes que não são líderes e acabam adoecendo pessoas pelas suas ações. Eu estou despertando pessoas para uma vida profissional mais saudável, coesa e íntegra, que eu decidi chamar de profissão infinita. O que eu estava fazendo no exército não era despertar pessoas. Eu estava empurrando a burocracia com o peso da minha autoridade goela abaixo em pessoas que não tinham nem como se defender. Parece que estamos ao vivo, né? Sim, boa tarde, então, para quem chegar aí, né? Que o pessoal deve estar almoçando aí agora, né? Nós vamos conversar um pouquinho aqui. Aí o pessoal já tá entrando. Boa tarde, gente. Eu trouxe aqui para vocês, gente, uma conversa, né, que nós vamos ter aqui hoje com o Guto Cidreira. Ele é ex-capitão do Exército, né? Ele produz conteúdo sobre reflexão sobre qualidade de vida. Enfim, ele vai se apresentar aqui, né? Quem já me conhece aí, né? Sou o Gustavo Siqueira, sou o dono da página O Pensador, né? Também tem um canal no YouTube chamado Vida Refletida, onde a gente fala sobre filosofia, vida prática e essa ponte, né, entre a vida intelectual e a vida prática, né? Então, eu acredito que o Guto e o que ele tem para trazer na nossa conversa aqui hoje, no nosso bate-papo, tem, tem muito a ver, né, com tudo que a gente sempre fala aqui nessa página, né? Então, Guto, se apresenta aí para a galera, né? Fala um pouco aí do seu trabalho e tal. Certo. Eu comecei um trabalho aqui no Substack, tem cerca de 3 a 4 meses, né. Realmente estou num período de adaptação, né, saindo do exército, fazendo uma transição de carreira, e o objetivo é justamente, eh, conectar esse tema, né, transição de carreira, o que está aberto de oportunidade na nova economia, por que eu saí, do exército, que é uma carreira estável, um concurso público, etcétera. Fiquei 11 anos lá dentro. É uma decisão que muita gente fica: "Nossa, como é que você fez isso?". Concurso público aqui no Brasil ainda é tido como, né, um porto seguro, o sonho de muita gente. Eu passei muito cedo também. Eh, Só que eu acredito que com o advento da tecnologia, nova economia, redes sociais, automações, inteligência artificial, ficar preso a um concurso público acaba sendo um desperdício, né, e foi com esse pensamento, vamos chamar assim, estratégico, que eu decidi sair. Teve alguns outros componentes, mas é justamente sobre isso, né, fazer uma transição de carreira de uma forma estruturada, eh, olhando para as oportunidades que existem e compartilhando com as pessoas que estão à minha volta, né, os meus mentorados, os meus clientes, e agora com o pessoal do Substack e do YouTube, onde eu também estou fazendo um conteúdo já, com o mesmo período aí de 3 a 4 meses. Acho que no YouTube eu comecei um pouco depois, e eu estou gostando, né, o Substack ele traz a oportunidade de conversar com pessoas diferentes, como é seu caso, né, Gustavo, porque como a gente se conheceu, né, no Substack, a gente falou muito sobre conversas profundas. Eu acho que isso é um ativo escasso na sociedade de hoje, e poder estar aqui compartilhando, né, um pouco do que a gente traz com a galera do Substack, e também te conhecendo, né, a gente já vinha trocando mensagens, né, no WhatsApp, né, eu já estou acompanhando o seu conteúdo, você que tá liderando aqui na plataforma, né, com 23, 24 mil assinantes, como você completou esse mês. Então é um prazer tá podendo trocar essas experiências aqui com você, e tenho certeza que vai ser um papo bem produtivo. Sim, com certeza. Para mim é uma honra e um privilégio, cara, porque como você falou aí, né, a respeito dessa rede, né, o
o público aqui, né, as pessoas que estão aqui, é um pessoal que, busca algo mais profundo, né. Então quando a gente interage com as pessoas aqui, a gente percebe isso, né. E eu queria pegar esse gancho do que você falou aí, tocando um pouco na sua trajetória, né, da sua história e tal, mas em específico na parte do seu trabalho, né. E eu vejo que hoje em dia as pessoas estão muito insatisfeitas com os seus trabalhos, né. E eu queria conversar mais um pouco isso com você, né, para que a gente pudesse entender também, né, até comentaram aí, né, que tem que ter muita coragem, né, para você tomar uma decisão assim, né, e realmente, né. Então, assim, você acha que, a profissão no dia hoje em dia, né, está, que o problema está na profissão ou na forma que as pessoas enxergam a profissão, né. Em específico no seu caso aí do exército, né, e nessas profissões que são vistas como mais estáveis, né, como que você enxerga isso? Cara, eu acho que a gente tem um problema estrutural de escolha de profissão, né, porque pense assim, nós somos ensinados, né, praticamente doutrinados desde criança a escolher a profissão com base no dinheiro, né. Então é normal uma criança falar: "Ah, você vai ser o quê quando crescer?". Se a menina falar: "Eu quero ser manicure", não, já toma aquele ar de reprovação. Se o menino fala: "Eu quero ser, gari", ela vai ter aquele ar de reprovação dos pais e a pessoa vai doutrinando a profissão em cima do que os pais querem, do que a sociedade ensina, do que a escola prega. E aí começa-se ali uma doutrinação dessa pessoa em buscar o dinheiro. Então a pessoa, ela entra na escola, ela já vai sendo ali, senta na mesa, ergue o braço para falar, tinha que tirar 10 na prova, e esse 10 já é direcionado: "Ó, você não pode errar". E aí a pessoa chega nos 18 anos, tem que fazer um vestibular, já vem aquela pressão, você tem que fazer federal, você tem que no mínimo fazer universidade. Eu quero fazer publicidade, não, publicidade não dá dinheiro, você precisa escolher engenharia, você precisa escolher medicina, você precisa escolher direito. Então é sempre em prol do dinheiro. E a pessoa muitas das vezes acaba escolhendo uma profissão de vida ali aos 18 anos de idade. Então a gente tem um erro de ser escolhido um meio de se ganhar a vida dentro de um sistema onde o capital é o mais importante, né, vivemos no capitalismo, muito cedo na vida, a pessoa não se conhece o suficiente, entende? Então, como que a gente precisaria, lidar melhor com essa questão. E aí entra um tema que muita gente já criou aversão, repúdia, quando escuta, que é o termo propósito, que muita gente já: "Não, isso é coach, isso é". Não, isso é muito importante. Isso aí é fundamental para você escolher uma profissão, porque é desse propósito que nasce um projeto, algo que você faz que te dá dinheiro. E quando a gente fala em propósito, por que que é muito importante antes de alguém escolher qualquer meio de ganhar a vida? Porque quando a gente fala em descoberta de um propósito seu, que é diferente do meu, que é diferente do Iago Nunes, que está aqui nos acompanhando, que é diferente do Luciano, que está aqui nos acompanhando, é baseado nas suas histórias e experiências passadas, é baseado nos talentos que você desenvolveu ao longo da vida e você muitas das vezes vai esquecendo, porque você precisa escolher uma profissão que te dá dinheiro, e aí você esquece que você gostava de desenhar, você esquece que no esporte onde você praticou na sua infância e adolescência você aprendeu alguns conceitos, você vai deixando as ferramentas que fazem de você sendo esquecidas, sendo colocadas no máximo para aqueles que têm tempo para um hobby, e aí a vida vai perdendo a graça, a vida vai perdendo o sentido, só vive em prol do dinheiro, o filho nasce, precisa ir para a escola particular porque o sistema público não presta, e a pressão da vida vai aumentando e a pessoa: "Caramba, eu passo 8 horas por dia no mínimo no meu trabalho e eu estou insatisfeito", mas não é porque o meu trabalho não me paga bem muitas das vezes, mas sim porque não está alinhado com aquilo que eu sou, com o meu propósito. Então a gente tem um erro de escolha, mas tem pessoas que escolhem profissões alinhadas com esse propósito sem saber? Sim, existem muitas pessoas que escolhem profissões baseadas no propósito sem elas terem consciência de que aquele é o propósito delas. Só que dentro da profissão onde elas estão, elas acabam indo para áreas que não têm conexão com isso, aí a pessoa, às vezes, ela não precisa fazer uma migração de carreira como foi o meu caso.
ela precisa simplesmente realocar e entender: "Ah, eu estou infeliz por causa disso, mas dentro da minha própria profissão, eu posso fazer esse projeto, esse resultado, ajudar pessoas desse jeito, me sentir útil desse jeito", e aí a pessoa vai reganhando o dinheiro que ela já ganhava por meio da profissão, mas também o sentido. Eu costumo dizer que dinheiro e sentido não precisam andar separados, dinheiro e propósito não precisam andar separados. Então, é nessa temática que eu gosto de trabalhar, porque a gente tem sim um problema estrutural e além disso aí, se a gente colocar o problema estrutural nesse quesito, a gente vai ter ambientes de trabalho que estão adoecendo pessoas, a gente vai ter chefes que não são líderes e acabam adoecendo pessoas pelas suas ações, então tem um problema muito grande e hoje esse problema está estourando. Só ano passado foram mais de 546.000 afastamentos por burnout. A gente é o segundo país mais ansioso do mundo. E aí entra redes sociais, entra aquilo que a pessoa consome para aliviar a tensão. Meu trabalho tá uma droga, eu não tô feliz, minha casa tá pegando fogo porque eu tô com 2 filhos pequenos. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou tomar cerveja, eu vou para as redes sociais para aliviar a tensão, eu vou comprar na Shopee às 10 da noite para, enfim, preencher um vazio que na verdade tem a ver com um desalinhamento interno e com um não enxergar, eu diria, das oportunidades que estão abertas, como eu disse, graças à nova economia que nós 2 aqui estamos inseridos hoje, aqui meio-dia falando com não sei quantas pessoas tem aqui ao vivo, 24 pessoas aqui ao vivo, é a nova economia em andamento, entende? Eu e você estamos trabalhando, tem muita gente que acha que a gente tá aqui não, a gente tá trabalhando, e só que a gente tá trabalhando feliz, com sentido, podendo ajudar pessoas, fazendo aquilo que nós acreditamos. Sim, sim. E você falou uma coisa muito interessante que eu queria pegar, esse ponto, né, que eu fiquei aqui pensando. Eh, as pessoas parece que começaram a basear tudo, elas foram ensinadas a considerar tudo partindo da utilidade, né. Então, você estuda, né, você vai pra escola, estuda para ter um trabalho, para ter dinheiro, aí você tem dinheiro para poder comprar as coisas que você acha que são importantes, né, mas em nenhum momento a pessoa é ensinada a se perguntar: "O que o que de fato é ser feliz? O ou quem eu sou, né, ou qual é o propósito da minha vida? Por que que eu existo?", né. Ou existe esse tipo de coisa, né, pra que eu existo, né. Então assim, parece que existe muito essa mentalidade mecânica de pensar tudo, baseado na utilidade, né, no utilitarismo, e as pessoas começam a tomar decisões sem pensar, sem refletir, e lá na frente elas vão perceber que elas estão vivendo uma vida que elas não escolheram, que elas não queriam estar ali, né. E eu vejo isso também quando você fala a respeito da profissão infinita, né. Eu não sei se você entende aí um conceito de vocação aliado aí, atrelado a isso, né. Explica pra gente aí um pouquinho dessa profissão finita, como é que é isso daí? Tá. Isso é um conceito que eu trago para o mercado, porque eu acredito que facilita o entendimento das pessoas, né. E começando com o termo palavra vocação, o que que é para mim vocação? Vocação é um termo que eu escutei muito durante, né, o internato militar, que para sair oficial do exército você precisa ficar 5 anos em internato, que são realizados lá na Academia Militar das Agulhas Negras. Eu não sei se quem está assistindo aqui conhece essa escola, mas é uma academia de referência tanto nacional como internacional na formação de oficiais. Beleza. E lá se fala muito sobre esse termo vocação, então ele fez parte basicamente da minha infância profissional, né. Porque pense assim, ninguém vai aceitar dar sua própria vida em nome de um país, em nome de pessoas que são desconhecidas, mas que são conhecidas como brasileiras, sem ser um profissional vocacionado, né. Então, há uma pressão muito grande lá dentro para saber se você está dentro da instituição só por dinheiro ou se você tem vocação para ser militar. E lá se fala muito sobre a palavra vocare, que é o início, né, da etimologia da palavra vocação em latim, então é vocare. Beleza. Então para mim isso sempre foi muito o que que eu vocação tem muito a ver com o que eu quero me doar.
o que eu aceitaria entregar à minha vida. Quando a gente não tem esse senso dentro da profissão, eu acho que o sentido ele já cai aí uns 60%, porque não há uma entrega genuína em essência do que você faz. E como eu disse, nós passamos grande parte da nossa vida dentro do aspecto trabalho. Então, a vocação tem disso. O que eu entendo como vocação também? É uma palavra que nada mais é do que a palavra propósito aplicada ao cenário profissional. É propósito tirando do vida geral e colocando num setor da sua vida chamado profissão, trabalho, ganha-pão. Isso é vocação. Sim, Beleza. E da onde vem a profissão finita e a infinita? Eu acredito que hoje nós estamos em um grande momento de transição. Então, nós estamos passando por uma revolução industrial, como ocorreu lá em 1819, e hoje, em 2026, estamos passando por uma nova, que é justamente o advento das redes sociais, que não existiam, da inteligência artificial, que fica cada vez mais inteligente e mais apta a nos ajudar a entregar valor, né, a cumprir nosso propósito, porque nós chamamos assim, as automações que liberam nosso tempo, né? Então, quando a gente vai olhando esse momento de transição, de nova revolução industrial, nós hoje, no meu entender, temos 2 tipos de profissão: a profissão finita e a infinita. O que é a finita? É aquela profissão que o sistema pode te treinar, que te pede para executar uma função meramente burocrática, muitas das vezes. Tem até aquele livro chamado, bullshit jobs, né, é um termo que o pessoal fala lá fora, que são aqueles empregos que, assim, vão ser totalmente substituíveis, né. Mas eu ainda coloco dentro dessa lógica, profissões de Estado, muitas das vezes, que são concursos públicos, que são funções que fora do sistema público, fora daquela corporação ou empresa, eles não têm serventia, são tipo cabides de emprego e tem muito disso. Eu falo muito do setor público porque eu conheço mais, mas eu tenho certeza que há também muito no corporativo. Por quê? Porque a pessoa simplesmente está achatada pela hierarquia daquela empresa. Entende? Então ela é finita por isso, porque ela está sendo substituída pela IA ou por profissionais que a FAI, né, a executa de uma maneira mais inteligente, pega um profissional com acesso à tecnologia, executa a função de 4, 5, 6. Fora a globalização, um funcionário da Índia vai trabalhar aqui no Brasil, um funcionário da China vai trabalhar aqui no Brasil e vice-versa. O profissional brasileiro vai trabalhar na China. Por quê? Tecnologia, internet, o uso do inglês de maneira mais fácil por esses novos aparelhos que fazem tradução simultânea e, claro, obviamente, aqueles que falam inglês vão nadar de braçada também, né, nesse novo mercado. Beleza, profissão finita. E aí dentro desse conceito de finito eu também coloco aquilo que não está alinhado com o seu propósito. Por isso que é finita, porque enche o saco. É finito, acaba, entende? Não está linkado com o seu infinito, que é o quê? O seu propósito, aquilo que faz de você um ser infinito, um repertório único, baseado nas suas histórias, experiências, talentos, dons que só você tem e você tá entendendo até muito mais profundamente quando eu te falo isso, né, Gustavo, porque você sabe o que eu quero dizer quando eu falo que você é o infinito. Você é a imagem e semelhança, você é o infinito. Então a profissão infinita ela vem justamente disso, de você se alinhar e executar o projeto, a obra que você quer entregar para a sociedade, para as pessoas que eu posso dizer que você nasceu para ajudar, porque as suas histórias, elas, eh acontecem para que você possa superar os obstáculos e desafios que você teve e ajudar outras pessoas, né, você resolveu, você ajuda a partir disso outras pessoas a superarem obstáculos e desafios que você já superou. Então, você está entregando algo útil para as pessoas ou para as empresas que você quer atender, né. Tem o B2C e o B2B, se a gente fosse falando em termos de empreendedorismo. Então é isso, uma profissão infinita, que você se sente realizado, infinito, e aí não ocorre aquele você já deve ter visto, pessoas que querem se aposentar, ou melhor, que chegam na idade de se aposentar e não sabem o que fazer, não sabem quem são sem o cargo, não sabem nada, entende? Por quê? Porque elas não desenvolveram o que são as aptidões dela, elas foram doutrinadas, trituradas pelo sistema para que esquecessem as coisas que fazem dela
dela, as coisas que fazem de você, você. É basicamente isso. Tem até um autor que eu gosto muito, ele se chama Naval Ravikant. Ele tem um livro chamado O Almanaque, ele fala assim: "Ninguém é melhor do que você em ser você mesmo. Portanto, não existe competição". E é um livro sobre empreendedorismo, entendeu? E é um livro sobre empreendedorismo dentro da tecnologia que nós temos hoje. Então, é basicamente dessa dualidade que eu criei esses 2 termos e hoje eu mentoro pessoas justamente, fazendo essa transição da profissão finita, que a pessoa já tem para infinita. Como eu disse, a pessoa não precisa mudar tudo de uma vez, né, não precisa muitas vezes mudar de profissão, a gente vai descobrir. É engraçado porque cada pessoa, para mim que estou ali mentorando, é uma tela em branco, eu não sei o que vai sair da pessoa, mas o que eu sei é, passando pelo processo comigo, a pessoa vai ter autonomia, vai saber o que está acontecendo, vai tomar as próprias decisões de maneira, coerente com o que ela acredita. Eu acho que isso é muito importante para um trabalho saudável. Sim. E uma coisa que eu vejo muito interessante, parece que hoje a gente vive entre 2 extremos, né, cara. É aquele cara que domingo à noite tá desesperado, porque a segundona vai começar, né, e ele entra quase que em depressão ali, pensando que o trabalho vai começar de novo e ele começa a ficar ali desesperado e tal. E por outro lado tem aquele que tá para se aposentar, se aposenta e não sabe se imaginar fazendo outra coisa além de trabalhar, né. Ele fica doido porque não tem um trabalho, né. Então, de um lado, tem pessoas que estão desesperadas com a ideia de trabalhar, porque o trabalho é chato, é um fardo e tal, e por outro lado, tem pessoas que não se veem, sem aquilo. E isso é ruim também, porque a pessoa tem que saber quem ela é para além do trabalho. Ela tem que entender que o trabalho é uma das coisas que fazem parte da vida dela, né. Ela não pode colocar o trabalho como o centro, né, mas não, ela precisa dar um sentido àquilo, né, preencher a aquela aquela área da vida dela, né. E tem aquelas pessoas também, né, um outro grupo que, idealizam um trabalho como sonho, né. "Não, quando eu chegar em tal ponto, né, quando eu passar em tal concurso, aí sim, né, aí sim eu vou ter muito dinheiro, estabilidade e tal, tal, tal". E aí muitas vezes a pessoa chega lá, passa, né, é aprovado, chega lá e vê que não é aquilo que ela imaginava, né, não satisfaz ela, não preenche ela. Porque existe esse aspecto da vocação, né, que é esse chamado, né, que tá ali em aberto, né, esperando para você atender, né, é como se fosse uma ligação que tá ali chamando, né, e você tá ali como se você tivesse tapando os seus ouvidos, né, e seguindo a sua vida sem atender a esse chamado, né, essa vocação. Então, eu vi uma frase uma vez, né, eu não me lembro se é muito bem assim, mas dizia que o a vocação é aquela coisa que te incomoda constantemente, né. Constantemente você tá ali, "Nossa, por que que eu não tô fazendo isso, né? Por que que eu não tô investindo nisso, né? Se eu sou bom nisso, né, por que que eu não estou seguindo esse caminho?". Então, eu acredito que, eh, você conseguiu traduzir muito bem, né, nessa terminologia aí, né, da da profissão finita e da profissão infinita, né. Eh, mas mudando um pouco de assunto, mas também nesse tema, né, assim, do que a gente sempre fala, né, a gente comenta muito sobre desacelerar, né, eu vi que você postou várias notes, né, e tem alguns textos, né, e alguns vídeos, né, a respeito desse ponto, né, parece que a gente tá num ritmo acelerado o tempo todo, né, como se isso fosse algo bom para nós, né, mas parece que as pessoas não suportam mais o tédio, né, é isso que eu percebo, elas não conseguem encarar mais a realidade, né, de que elas precisam passar um tempo sozinhas para simplesmente pensar, para simplesmente existir sem ter nada para fazer, né. O que é que você pensa a respeito disso? É,
pressa, cara, a pressa elétrica, quando a gente vai olhar para um aspecto mais sistêmico, ela tem um objetivo estratégico, né. Não sei se você já leu um livro chamado Tecnofeudalismo. Ele fala sobre, foi escrito por um economista grego, e ele fala sobre nós o capita a tese dele é: o capitalismo ele já acabou e nós vivemos no tecnofeudalismo. Onde nós, como, vassalos, vamos chamar assim, como pessoas que vivem na terra dos senhores feudais, nós pagamos, né, nós plantamos e pagamos na terra dos senhores feudais. E quem são os senhores feudais hoje? São as empresas, principalmente do Vale do Silício, detentoras da nossa atenção, e aí a gente pode colocar empresas como Meta, a ByteDance, né, que é dona do TikTok, a Meta do Instagram, WhatsApp, Facebook. E aí nós estamos sempre dentro desses terrenos digitais do algoritmo para, eles mandarem anúncios para nós e nós vendemos a nossa atenção e a nossa consciência, porque quem tem a sua atenção molda o seu comportamento, né. Isso já é um planejamento estratégico, mas aí tem um algo sutil por trás disso, que é o quê? A pessoa que não consegue mais parar, se entediar, ela é um ótimo o quê? Funcionário. A riqueza, não sei se tu já parou pra pensar nisso, a riqueza não é o dinheiro ele é uma tecnologia que facilita a troca de bens, escambo, é um papel. O real é criado, o dólar é criado, enfim, qualquer moeda é criada como uma tecnologia onde a impressora, que não é mais impressora, hoje é digital, imprime o dinheiro e dá para as pessoas para elas facilitarem a troca, mas a riqueza real é construída com a sua atenção, o seu trabalho. É isso que o sistema quer. Você trabalhando, digitando, erguendo peso, a energia está em você. E quando a gente entra em um sistema tecnofeudalista, onde a nossa atenção é o bem mais precioso, você não pensa, você não desacelera e, consequentemente, está entregando recursos e criando riqueza para aquelas pessoas que são senhores dos feudos, senhores, donos das tecnologias. Uma empresa não existe sem o trabalho abaixo dela. Dinheiro é só um papel, é daí que nasce a inflação. O governo ele pode imprimir dinheiro à vontade. É só um papel, que não é mais papel, entende? Então isso, se a gente analisa por esse prisma, é algo, pô, então eu sou dono da minha atenção, eu sou dono do meu foco, eu sou o recurso mais valioso, eu sou a energia. O que eu estou fazendo com essa energia? O que eu estou fazendo com essa atenção? Eu estou rodando redes sociais, feed à noite, para eu ir comprando itens na Amazon, para eu anestesiar minha ansiedade de uma vida que já não faz mais sentido para mim, de uma vida que eu estou infeliz, e eu não tenho coragem de admitir que eu estou infeliz, entende? E aí no outro dia eu vou cansado, chega no domingo à noite, como você disse aqui anteriormente, eu tenho depressão pré-trabalho, quando bate o horário do Domingão do Faustão, do Fantástico, me dá: "Meu Deus, amanhã eu vou voltar para aquele lugar", e acha que essa vida é normal e que trabalho é sinônimo de dor, e não é, porque quem faz um trabalho que acredita, alinhado ao propósito, acorda a segunda e a terça-feira são os melhores dias, porque você tá descansado, entende? E não os piores, porque você encheu a cara o final de semana todo, tomou álcool, cerveja no domingo, entra na segunda e você tá com depressão pós-álcool, porque Sim. você se anestesiou pra fugir da dor que você tá sentindo. Entende? Então, a gente começa a fazer esse link do porquê que a pressa é tão estimulada, e aí o teu chefe que tá com ansiedade porque ele vive a mesma vida que você, te coloca em urgência fabricada porque ele quer aparecer para o chefe dele e ser promovido, mas ele tá ansioso também igual você. E aí você vê que o sistema ele tá adoecido. Então volta a pergunta: o que você está fazendo com a sua atenção e por que você perdeu a capacidade de se entediar e aí,
quando a gente recupera esse poder chamado tédio, esse poder chamado pausa, esse poder chamado atenção, a gente começa a perceber que a vida diminui a velocidade e a gente começa a questionar, tomar mais decisões coerentes. Mas o que eu vejo? A falta de capacidade de se entediar é um objetivo sistêmico para te manter trabalhando, funcionando, sendo funcionário e gerando riqueza para os senhores feudais, os donos do capital. E aí, a pergunta mais certeira: o que eu preciso fazer agora para recuperar meu tempo, a minha atenção, a minha consciência? E por isso que agora é muito comum a gente ver a seguinte tese, que na minha opinião é correta, que é o quê? Uma forma de riqueza subestimada é a capacidade de não ter nada na sua agenda marcado por outras pessoas. Esse é o objetivo, essa é a riqueza, tempo. E com esse tempo, você determina para onde a sua atenção, a sua consciência vai e tem a capacidade de gerar valor para outras pessoas, como uma live como essa faz, ajuda outras pessoas, e por que não ser remunerado por isso? E aí vem dinheiro e sentido, não precisam andar separados, né. Excelente. Eh, realmente a atenção é um recurso escasso. A gente não consegue dar atenção para tudo e tem gente que vende a sua atenção em troca de dinheiro, né, que é o salário, né, num emprego comum, normal, né. E tem pessoas que, como você falou, né, ela nem está vendendo a atenção dela, ela está simplesmente doando, ela está entregando de bandeja a atenção dela, que é um recurso escasso, que preciosíssimo, né. E ela entrega pra Instagram, TikTok, seja lá o que for, né, que rouba a atenção e não apenas isso, rouba também a capacidade dela de raciocinar, a capacidade dela de desenvolver um raciocínio, um pensamento mais profundo sobre a realidade, sobre a própria circunstância dela, né. E nesse aspecto, eu queria te perguntar se você acha que a leitura seria um bom remédio, uma boa medicação para esse tipo de situação que as pessoas estão inseridas agora e que parece que elas estão presas nisso, num ciclo, né, numa corrida dos ratos, né, e ou se você já acha que, a leitura depende muito do tipo de coisa que ela lê, do livro que ela lê, como é que é isso? Como que você vê? Cara, eu acho que a leitura, Gustavo, ela não é um remédio, ela é o remédio, entende? É muito bom ler. Foi até por isso que eu comecei a acompanhar o seu trabalho aqui no Substack, porque você defende muito essa bandeira e você defende uma bandeira que eu acho muito interessante, que não é só ler, mas não ler de qualquer jeito, né. Até, se eu não me engano, você tem até um livro, né, nesse quesito, né, o Guia do Leitor Inteligente. Eu achei E bem interessante. Não é a primeira pessoa que eu vejo nessa temática, eu acho que é fundamental hoje em um país, em um mundo até que lê cada vez menos. E aí quando a gente fala nessa leitura, eu não acho que é o único remédio, porque a leitura ela também libera dopamina, né, e quando a gente vive em uma sociedade em que o estímulo de dopamina é muito alto, às vezes o só se entediar e ficar olhando para a parede ou enfim, caminhar sem fone, como a gente fala, olhar a natureza, contemplar a arte sem um fim, eu acho que também entra nesse quesito. Mas entrando no aspecto leitura, eu acho que ela é o remédio, porque se a gente tem, um mundo desenhado para roubar sua consciência, induzir você a apostar enquanto você assiste o futebol e acha isso bonito e faz você rir de piadinha de Copa do Mundo e te entope de bet e de besteira, e aí vai pra rede social, e aí tem várias pessoas que a gente chama de NPCs e zumbis à volta de você que estão nesse mundo que idolatra a pressa e as redes sociais e não consegue ter conversas profundas com você, a leitura ela vai te devolver esse espaço de contemplação. E aí não importa se é ficção científica, se é romance, se é, livro não ficção científica, um livro técnico,
não importa, entende? O que importa é estar consumindo valor, de preferência de pessoas de valor, porque dessa forma você se torna de valor, entende? E aí entra na lógica de ambiente importa. O ambiente que nós estamos molda o nosso comportamento, molda quem nós somos. Uma pessoa que nasce no Rio de Janeiro é diferente de uma pessoa que nasce em Manaus, porque o ambiente importa. Só que o ambiente não é só físico. A gente passa mais tempo nas telas hoje, que é o nosso ambiente, do que no próprio local físico. Então, o que que é telas? O livro pode ser uma tela. E um recurso que eu sempre usei muito, inclusive, foi o Kindle para celular. Por quê? Porque eu sempre estive trabalhando muito no quartel, fiquei muitos anos trabalhando lá dentro, e às vezes a gente participa no trabalho, por exemplo, de reuniões que são inúteis, que estão ali para preencher o ego de alguém, para demonstrar uma autoridade, e você, na verdade, você não está produzindo nada de útil. Nem para aquela empresa e nem para você mesmo, você só tá jogando tempo no ralo. Só que se você chega num ambiente como esse e abre um livro, você vai ser chamado de não comprometido, de vagabundo, de uma pessoa que não tem a atenção ao trabalho. Agora, se você pega o seu celular e tá ali com o celular na mão naquela reunião fingindo que tá prestando atenção, mas lendo o seu livro no Kindle para celular, ninguém vai dizer nada. Vão dizer que você tá respondendo uma demanda de alguém, que você tá ali, né, "Sim, olha que eu usei muito desse recurso. Por quê? Porque o Kindle no celular mas aí sempre tem aquelas objeções, né. Eu só leio livro físico, só leio livro de papel, eu só leio no ônibus, no caminho, se eu chego são várias objeções frente ao ato de ler, que a pessoa está se enganando. Ela tá se enganando e o cérebro dela tá sendo corroído pelo excesso de dopamina, tá sendo é como se a pessoa estivesse fumando maconha, sei lá, usando drogas, né, porque fica nessa geração de dopamina sintética, que é o que as redes sociais geram, e a capacidade, né, a motivação dela vai murchando, né, a pessoa vai perdendo a energia e achando que é o trabalho mas ela também não tá tomando ações pra ter uma vida saudável, não tá tomando decisões pra ter uma vida saudável, e muito disso passa justamente pela leitura. E aí se você compra o Kindle físico, os 2 sempre estão sincronizados, então se você quer ler em casa, você não precisa ler no celular. E aí o Kindle ele também, né, a página já é mais feita pra leitura de uma forma melhor, você tem acesso ali sempre que você quiser, se você quiser marcar os seus livros, eh ele fica sempre marcado, então é como se você lesse um livro uma vez e você tem a marcação desses livros para sempre. E aí você quer acessar a aba só de marcações do livro lá do Dostoiévski, do livro lá do Sêneca, você acessa só o que você marcou e achou importante, bem como tem a seguinte vantagem, benefício, você tem todos os seus livros lidos na palma da sua mão. Então, facilita em diversos aspectos, principalmente para pessoas que trabalham com construção de conhecimento, aí a gente coloca professores, por que não criadores, produtores, como somos eu e você aqui. Sim, sim. Inclusive gostei bastante dessa ideia aí, hein, do Kindle no no celular, né. E eu você acredita que eu também percebi essa mesmíssima coisa, cara. Eu já vi casos, inclusive, de um colega meu, de um trabalho antigo, que ele, realmente estava num tempo mais ocioso, né, porque a gente que trabalha, a gente sabe que é assim, tem ali momentos que você está sem nenhuma demanda, né, e ele abriu a Bíblia para ler, né, tal. E ele tomou tomou uma chuva de, né, de bênção, vamos dizer assim, né, do do superior dele, né, porque ele não poderia estar fazendo aquilo e tal, não sei o quê, né. Mas se fosse um celular vendo o Instagram, TikTok, um vídeo ali, ia passar batido, ninguém ia reclamar, porque normalizou isso, né, isso se tornou normal. Então, ler alguma coisa se tornou o estranho, né, você se torna uma pessoa estranha. Esses dias mesmo, alguém comentou comigo assim, eu falei alguma coisa que eu ia ler e tal, aí um conhecido virou e falou assim: "Nossa, que chato, não sei o quê, que estranho", algo assim, né. Aí eu falei: "Ué, como assim isso é chato, estranho?". Não, estranho deveria ser não ler, né.
porque, de fato, parece que, o sistema acostumou as pessoas a entenderem que, a leitura é uma coisa chata, que é para ser uma coisa monótona, né, mas não é, né, porque é justamente conversar com ideias, com autores, com pessoas, né. Quando você lê alguma coisa, você está conversando com alguém, né. Então quando você entende isso, a leitura se torna muito mais, atrativa, muito mais interessante. E tem os benefícios inúmeros que a gente já sabe aí da formação pessoal, né. Você como você já comentou aí, né, isso amplia o nosso horizonte, né, você passa a enxergar outras possibilidades, outras narrativas, né, você pensa e reflete sobre a sua circunstância, em comparação com, por exemplo, outros, ou com personagens de ficção, mas que a ficção também tem ali uma base na vida real. Né, Uhum. porque ela é feita de histórias e a nossa vida também é uma história, né, então você percebe que você pode contar a sua história de outra forma, né, e muita gente nunca parou para pensar nisso, nunca parou para vislumbrar como a vida dela poderia ser de outra maneira, né, e aí ela se acostuma àquela rotina, àquela coisa enfadonha, né, aquele trabalho que ela não gosta, e aí ela pensa assim: "Não, a vida é isso mesmo, né, é o que tem pra mim, é isso e tal", mas não é. Então eu acho também que a leitura ela surge Desse desse impulso, dessa necessidade de mudança, sabe. Eu atrelo muito isso à leitura, porque senão o sujeito fica criando empecilhos, obstáculos, desculpas, né, a vida toda. Da mesma forma que o cara fica criando desculpas para não fazer atividade física. "Ah não, hoje tá muito frio. Ah não, hoje, não dá por causa que, eu tenho que passear com o meu cachorro e tal". Então assim, eh, quando a gente para de criar desculpas e a gente faz e a gente cria uma solução, né, e a gente executa, a gente começa a ver muito mais resultados, né, e experienciar de fato o que é essa transformação que a leitura pode nos proporcionar, né. Eh mas agora uma pergunta sobre trabalho e envolvendo tudo isso que a gente já conversou aqui, né. Se alguém dissesse pra você, assim, que: "Ah, eu tenho um bom emprego, mas eu estou vivendo no piloto automático", qual seria a primeira coisa que você diria pra pra essa pessoa, né? Qual seria a mudança que você sugeriria pra ela, né? Você que tem essa história aí que acabou de compartilhar aqui conosco. Eu acho que seria a primeira coisa, né, é um passo complexo e simples ao mesmo tempo, que é o descobrir propósito. Porque quando a gente descobre o propósito, pensa assim, uma empresa, ela não começa sem clareza de propósito, sem clareza de visão. Só que a visão de longo prazo, os valores dela, vem primeiro do propósito, da missão. Então, o primeiro passo é esse: descobrir qual o seu propósito. Ah, mas é um processo muito complexo. Não, não é complexo. Se você tem a estrutura certa, se você tem um método certo, não dura mais do que uma semana, entende? Só que, se você tem essa clareza de propósito, aí vem a resposta. Por quê? Meu propósito é X. Eu estou fazendo, vou dar, por exemplo, o meu. O meu propósito, baseado nas minhas histórias, experiências passadas, fazendo um contexto rápido. Sou filho de empregada doméstica, minha mãe me teve com 17 anos, né, passei falou que pregou a educação, que o peso da caneta é menor que o peso da enxada. Antes dos 20 anos eu já era aprovado em 2 concursos públicos federais. Para conseguir isso, com 8 anos de idade, eu já pegava 8 ônibus por dia para conseguir estudar, minha mãe gastou todas as economias dela. Então começa-se é aí, eu contei um pouquinho da história só para dar um contexto. Quando eu vou lá para trás e olho o que me formou, os esportes, as amizades que eu tive, os esportes, quando eu faço esse movimento, eu entendo que o meu propósito, da forma como eu entendo,
é despertar pessoas. Eu poderia colocar isso em uma outra frase, mas o ideal é isso, ter um propósito em uma frase. É assim que eu faço com o pessoal que trabalha comigo. Qual o seu propósito em uma frase? E todos eles sabem responder. Por quê? O que que eu tô fazendo aqui agora com você, Gustavo? Eu estou despertando pessoas para uma vida profissional mais saudável, coesa e íntegra, que eu decidi chamar de profissão infinita. E isso já começa a nascer um propósito alinhado, ou um projeto alinhado ao meu propósito, que é despertar pessoas. Eu estou nessa live aqui despertando pessoas. O que eu estava fazendo no exército não era despertar pessoas. Eu estava empurrando a burocracia com o peso da minha autoridade goela abaixo em pessoas que não tinham nem como se defender. E é, vamos chamar assim de crueza, é uma realidade que você precisa ter coragem de admitir. E aí esse descobrir propósito fala: "Cara, eu não tô fazendo aquilo que eu quero, aquilo que eu nasci, aquilo que eu me sinto vivo fazendo. Então eu preciso tomar decisões". Ou às vezes você tá no lugar certo, só precisa de um pequeno ajuste, ou às vezes você tá no lugar certo, fazendo a obra certa, fazendo o projeto certo, executando a missão certa, mas não tá consciente disso, isso te faz sofrer. E aí o problema não tá na profissão, tá sim no excesso de dopamina, na vida errada, no casamento que não tá legal, não tá balanceado, e aí vai ter que olhar para outras esferas da vida. Porque aí vai vir o sentido, vai vir a identidade que você quer ter. A identidade ela é uma escolha, só que essa escolha você precisa ter consciência do que você está escolhendo. Porque da forma como está hoje, a sua identidade ela está sendo moldada por outras pessoas que moldam o seu comportamento, por outros sistemas e estruturas. Então, primeiro passo, descobrir seu propósito, e aí depois disso, vai começar a vai decidir ou não vai. Aí já começa a vir os aspectos de coragem, de decisões e de beleza, eu vou trabalhar 1 hora com isso, eu vou ter que acordar mais cedo, eu vou ter que levar os 2 em paralelo, mas o que eu tô fazendo fora tá me fazendo, eu vou pegar aquele horário de almoço que eu ficava conversando com gente, pra não dizer outra palavra, gente vazia na hora do almoço, que só fala de férias, viagem e o que comprou e aonde que vai sair a próxima balada de final de semana. Você vai largar essas pessoas e vai focar em você, no seu projeto, vai conhecer pessoas novas, vai ter contato com ideias novas, vai se sentir motivado de novo, igual agora. Se não fosse pelo caminhar que nós 2 fizemos ao longo dos últimos tempos, não estaríamos aqui conversando, você não estaria me conhecendo, eu não estaria te conhecendo, não estaríamos aqui. É isso que faz caminhar por caminhos que você não caminhou às vezes, conectado primeiro com a consciência clara, com o propósito em uma frase, entende? Esse é o primeiro passo. Ótimo, maravilha. Você contando a respeito do seu propósito, né, eu pensei aqui que eh, com certeza você conhece, né, aquele mito da caverna, né, de Platão, ou alegoria, né, e você me lembra aquele exemplo, né, do homem que sai da caverna e que volta para alertar os que estão lá, né, então O problema é que eles querem te matar, né. O problema é que é, eles acham que não. você é louco. O problema é justamente esse, né. Se fosse fácil, né, aí seria bom demais, né, mas enfim, pra gente finalizar então a última pergunta aqui pra a gente arrematar, né, o que você o que você pensa que é o que você acha que é uma vida que vale a pena? Essa é uma Eu acho pergunta simples, mas muito profunda, né. Não, não, ela é profunda, mas eu já pensei bastante nela, então acho que eu consigo chegar numa resposta, coesa e rápida aqui pra não te alongar também, né, e também o horário das pessoas aqui nos acompanhando. Eh, eu acho que é uma vida que você olha pra trás, né, imagine você com 80 anos, com 90, enfim, no seu leito de morte, como é o exercício, se eu não me engano, do livro Os 7 Hábitos Altamente Eficazes, um dos exercícios é justamente esse. E você não ter arrependimentos, assim. Você vai cometer erros na sua vida, isso é normal. Mas eu digo, sabe aquilo: "Pô, com 30 anos eu tinha que ter apostado nessa ideia. Com 42, quando aquela pessoa falou isso, eu tinha que ter, eh, mudado ali".
Eu acho que uma vida passa muito com isso, por você abraçar as aventuras que você quer abraçar. Porque essa é a graça, né, essa é a graça da vida, você dar os tiros, como a gente fala no militarismo, fazer as apostas, vamos chamar assim, aposta não bet, mas apostas, né, as decisões que, cara, você sabe que tem que fazer, mas aí sua família diz: "Tem certeza? Pô, segurança". E ninguém realiza sonhos no seguro, entende? E aí tem o esforço, tem o comprometimento também que são necessários, mas eu acho que é isso, ter o mínimo de arrependimentos, né, viver as fases da vida, ir por esse lado, entende? De viver uma vida plena. E eu colocaria uma coisa que eu falei aqui anteriormente também, fazendo uma conexão, uma forma de riqueza subestimada é não ter nada na sua agenda marcado por outras pessoas. Então, essa soberania de tempo, né, essa soberania existencial, que é possível isso é possível hoje. Eu entendo as pessoas que não conseguiram isso no passado, mas é possível com as ferramentas que nós temos hoje, né. Estamos aqui agora usando uma dessas ferramentas. E aí, você começa vamos dar um exemplo dessa live. Estamos aqui, eu e você, Gustavo, fazendo 40 minutos de conversa, 50. E essa live vai ficar gravada e vai ser disponibilizada para centenas, milhares, entregues no Substack durante um tempo, e vai ficar gravada. Então, nós gastamos 50 minutos, mas a escala disso não está atrelada ao tempo. É assimétrico o potencial, Sim. entende? Graças à tecnologia. Então, hoje nós podemos realmente ter soberania de tempo, e quando eu falo soberania de tempo, é trabalhar 3 horas por dia, 4 horas por dia, no horário que melhor lhe for conveniente, no horário em que você tem um pico de energia, pode ser à noite, pode ser de manhã, no meu caso é de manhã. E acabou. Por quê? Porque a tecnologia faz o restante, É. entende? Então, eu acho que tem a ver com eu colocaria essa fórmula com esses 2 componentes, menos arrependimentos, fazer aquelas coisas que você falou aqui anteriormente, a vocação é aquilo que continua te chamando, e você ignora, não é agora, e soberania de tempo, desenhar ecossistemas, desenhar modelos de vida que realmente você quer viver, na cidade onde você quer, perto das pessoas que você ama, com o tempo necessário para as pessoas que você ama e não sendo simplesmente sugado em relação a tempo, energia e exaustão, que é o que, o sistema quer de você, porque essa é a riqueza deles, né. Eles estão fazendo isso para a própria riqueza deles. Então a gente, graças à tecnologia, ela dá uma democratizada nessa questão da propriedade, né. As pessoas não sabem, mas a nossa volta, mas nós estamos aqui criando propriedade intelectual. Isso se chama, no seu caso, Gustavo Siqueira, o pensador, o guia do leitor inteligente, isso é propriedade. Propriedade é o que gera riqueza e não o dinheiro propriamente disso. É você ter propriedade. Nesse quesito, eu costumo dizer uma seguinte frase: a profissão finita protege seu mês, mas a propriedade intelectual protege sua década. Ou a profissão infinita protege sua década. Então, olhe o que está acontecendo à sua volta e não se engane. Temos oportunidade de pelo menos lutar por uma vida melhor e não esperar que alguém venha do céu, que vai vir, mas a gente não sabe quando, resolver a sua vida. Então eu acredito que é isso, uma vida plena. Ótimo. Eu queria, complementar essa resposta sua, e mesmo que a pessoa erre ainda, né, porque mesmo se der errado e que tente na segunda, na terceira, na quarta, né, porque se é um chamado, aquilo vai te incomodar, né. Tem um autor que eu gosto bastante que ele fala a seguinte frase, né: "Não existe derrota eterna, apenas fracasso temporário, bem como, eh, toda derrota existe a semente de uma vitória equivalente". Ótimo, muito boa. Essa é uma frase que, assim, molda muito do meu comportamento. É aquelas frases que a gente internaliza como identidade, essa é uma das minhas, assim, que eu uso como modelo mental. Muito bom mesmo. E o interessante quando você falou sobre trabalhar 4 horas, trabalhar com aquilo que é o seu propósito e tal, estar alinhado e tal,
muita gente, olha como isso é muito louco, eu vou só, eh, comentar rapidamente, porque o nosso tempo já está estourando, mas, a gente, principalmente não sei se é o brasileiro, enfim, parece que é treinado a avaliar a qualidade das coisas pelo esforço, pela carga horária, né. E aí quando você fala isso: "Ah, 4 horas, tal, trabalhando com o que eu quero", 90% das pessoas, né, que estão aí afora, entendem isso como: "Nossa, que cara preguiçoso, ele quer trabalhar pouco ou trabalhar com o que ele quer e tal". E eu já tive esse tipo de contato com essa mentalidade, né. Mas não é só trabalhar pouco, é um trabalho que você se sente realizado com o que você está fazendo, você sente que o que você está fazendo tem sentido, tem impacto, né. O E que é um você trabalho focado, né, você não tem interrupções, né, reuniões, exatamente. focado. Isso E aí nem quem trabalha presencial 8 horas por dia consegue focar por 4 horas seguidas. tem como, e o cara acha que um trabalho de verdade você ficar 8 horas lá, e aí você ficar alongando as demandas, né, você não consegue fazer tudo rápido pra depois ir pra sua casa. Não tem como, você tem que bater o ponto, né. Então isso te prende, né. Aí você vira mestre em protelar as coisas, né, distribuir o tempo ali pra dar certinho, e aí o cara Até acha porque a energia do corpo vai se esvaindo, né. exatamente. E aí o cara acha que quem trabalha 8 horas, né, enfim, tá trabalhando mais do que quem trabalha focado, né. E a gente tá falando aqui de um trabalho, né, Guto, que te recompensa por si só. Você óbvio, né, que tem a parte financeira atrelada a isso, né, tem a remuneração, mas o que você está fazendo já é recompensador, né, já é uma coisa que te preenche, né, que te dá um gás, né, que te anima, né. E eu achei perfeito esse comentário seu, essa sua fala, né. Eu também acredito que, é uma vida que não tem essa reflexão, né, que é isso que a gente está fazendo aqui, né, a gente está refletindo, a gente está pensando sobre trabalho, vocação, carreira, enfim, tudo isso. Uma vida que não carrega essa reflexão a todo momento, uma vida que não é refletida, né, não merece ser vivida, né, como disse Sócrates, né. Então eu acredito muito nisso, tá, que a reflexão é um fundamento da nossa existência, né. Nós estamos aqui porque nós temos essa capacidade de refletir, né, e de não simplesmente seguir as coisas como robôs, né, e aceitar tudo como se, eh, tudo estivesse certo, né, e aceitar as coisas que foram impostas a nós, né. Enfim, eu acho que para uma primeira conversa, né, já está muito bom, né, foi uma conversa muito boa, né, Guto. Eu acho que mais pra Faltou frente só, aí de repente, a gente fazer perguntas para as pessoas, mas acredito que o tempo já se esvaiu. Mas acho que as é, pessoas gostariam de fazer, de acordo com os temas que a gente trouxe aqui, mas não sei. tô recebendo aqui alguns comentários, né. A gente pode fazer talvez depois no para receber no chat, né, ou no particular, e aí É. depois a gente pode marcar outra coisa ou um texto. Inclusive a gente tem um texto, né, Guto, eu esqueci de falar aqui, quando a gente comentou sobre TED, né, a gente escreveu uma newsletter aí em parceria, né, deu uma conferida lá, né. Então, al algum último comentário, Guto? Mais alguma coisa a falar? Não, agradecer a oportunidade, né, como a gente já tinha mencionado anteriormente, uma conversa, mais profunda, hoje em dia tá cada vez mais escassa, e ter conversas com pessoas que nós admiramos, né, eu te admiro o seu trabalho aqui no Substack, Igualmente. e poder ainda compartilhar com outras pessoas, eu acho que isso é mágico, né, como se tivesse uma conversa num restaurante, num jantar, eh, legal, e que a gente possa ajudar outras pessoas com uma coisa que nós estamos nos divertindo fazendo. Então agradecer mesmo a oportunidade e dizer, né, que para quem quiser,
conhecer um pouco mais, tá aqui o perfil no Substack, tá recente, né, apesar de tá tendo um crescimento, eu acho que interessante no pra 3, 4 meses de trabalho, Demais. mas tô sempre à disposição, meu chat também tá sempre aberto, tô sempre olhando, e é isso. Agradecer a presença de todos aqui, né, 37 pessoas, eu achei que ia ficar nós 2 aqui conversando, e 7 pessoas. Nossa, e o legal é o quê? Que foram pessoas que entraram e continuaram, né, cara, isso que é bom, né. Não é aquela coisa que entrou, um saiu, entra e sai, não, que é gente que Eu acompanhou tudo, que está usando. esse uma vez por semana e beleza. Que é pra Maravilha. gente conversar e, enfim, trocar. Maravilha, bom demais, cara. Foi um prazerzaço, hein, cara, muito bom mesmo. A gente vai conversando aí, a gente vai marcando aí outra coisa. Eh, pessoal, um abraço, nossa hora já tá estourada aí. Tenham uma excelente tarde e se inscrevam lá na newsletter do Guto, tá. E um grande abraço, Guto. Até mais, cara. Valeu, gente. Tá.